Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok, como vocês preferirem chamar, é uma série de mangá e anime que retrata um torneio de luta entre os deuses e os humanos, que decidem o destino da humanidade. Cada lado escolhe 13 representantes que se enfrentam em combates mortais. Um dos humanos que foi escolhido foi o Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, e é muito conhecido por sua busca pela imortalidade. Mas e se Qin não fosse escolhido? Quais outros reis ou imperadores famosos da história da humanidade poderiam lutar no lugar dele? Nesse vídeo, vamos imaginar 5 possíveis candidatos, que têm em comum o fato de serem reis ou imperadores. Vamos também especular brevemente como seria a sua participação no Ragnarok, confronto final entre os deuses e os humanos. Portanto, já lhes peço que sentem o dedo nesse like, se inscrevem no canal, ativem as notificações, porque a gente tem muito vídeo de Shumatsu no canal e a gente vai trazer ainda mais. E já se preparem, pois esse vídeo tá muito legal. Bora lá! Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia e o conquistador do maior império da antiguidade, que se estendia da Grécia até a Índia. Ele é considerado um dos maiores generais estrategistas da história, que nunca perdeu uma batalha, que difundiu a cultura grega pelo mundo. Ele também foi um líder carismático e ambicioso, que se considerava o filho de Zeus e que buscava a glória e a imortalidade. Como seria Alexandre o Grande no Ragnarok? Alexandre o Grande poderia ser um lutador audacioso e ousado, que não temeria enfrentar os deuses. Ele também poderia usar sua perícia militar e o seu carisma para liderar os seus soldados e os seus cavalos, como Bucéfalo, o seu cavalo favorito. Ele poderia enfrentar um deus relacionado à guerra, à conquista ou à glória, como Marte, Júpiter ou Nike. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi o imperador da França e o líder das guerras napoleônicas, que envolveram quase toda a Europa. Ele é considerado um dos maiores estrategistas e militares da história, que reformou a França e criou o Código Napoleônico, que influenciou o direito civil moderno. Ele também foi um líder autoritário e megalomaníaco, que tentou dominar a Europa e que provocou a morte de milhões de pessoas. Como seria Napoleão Bonaparte no Ragnarok? Napoleão Bonaparte poderia ser um lutador astuto e determinado, e usaria a sua genialidade e a sua vontade para poder superar os deuses. Ele também poderia usar a sua habilidade como artilharia e o seu comando sobre o exército como a guarda imperial, a sua elite militar. Ele poderia enfrentar um deus relacionado à guerra, à lei, uma ordem, como Tyr, Temis ou Anubis. Cleópatra. Cleópatra foi a última rainha do Egito e a última soberana da dinastia Ptolemaica, que era de origem grega. Ela foi uma governante astuta e sedutora, que manteve relações amorosas com 2 líderes romanos, Júlio César e Marco Antônio, para garantir a autonomia e a prosperidade do seu reino. Ela também foi uma mulher culta e poliglota, que falava egípcio, grego, latim, hebraico, aramaico e persa. Como seria Cleópatra no Ragnarok? Cleópatra poderia ser uma lutadora elegante e persuasiva, que usaria a sua beleza e o seu charme para encantar e confundir os deuses. Ela também poderia usar a sua inteligência e o seu conhecimento para elaborar planos e estratégias. Ela poderia enfrentar um deus relacionado ao amor, à beleza ou à fertilidade, como Afrodite, Freia ou Ísis. Júlio César. Júlio César foi o ditador da República Romana e o líder das guerras gálicas, que estenderam o domínio de Roma sobre a Gália, a Germânia e a Britânia. Ele é considerado um dos maiores generais e estrategistas da história, que reformou o calendário, a administração e as leis romanas. Ele também foi um orador e escritor renomado, que deixou obras como De Bello Gallico e De Bello Civile. Ele foi assassinado por um grupo de senadores que temiam seu poder e a sua popularidade. Como seria Júlio César no Ragnarok? Júlio César poderia ser um lutador habilidoso e carismático, que usaria a sua liderança e a sua eloquência para motivar os seus aliados e intimidar os seus inimigos. Ele também poderia usar a sua experiência e a sua tática militar para planejar
e executar ataques surpresas e eficientes. Ele poderia enfrentar um deus relacionado à guerra, à política ou à retórica, como Atena, Júpiter ou Hermes. Genghis Khan. Genghis Khan foi o fundador e o imperador do Império Mongol, o maior império contínuo da história, que abrangia da China até a Europa Oriental. Ele é considerado um dos maiores conquistadores e governantes da história, que unificou as tribos mongóis e criou um sistema de leis, de comércio e de religião tolerante. Ele também foi um líder cruel e implacável, que massacrou milhões de pessoas e devastou cidades e civilizações. Ele morreu de causas desconhecidas e o seu túmulo nunca foi encontrado. Como seria Genghis Khan no Ragnarok? Genghis Khan poderia ser um lutador feroz e implacável, que usaria a sua força e a sua crueldade para dominar e destruir os deuses. Ele também poderia usar a sua habilidade com arco e flecha, e o seu comando sobre os seus cavaleiros e os seus cavalos, que eram a base do seu exército. Ele poderia enfrentar um deus relacionado à guerra, à conquista ou à destruição, como Odin, Indra ou Shiva. Olha, todo o embate aqui seria pique, hein? Seria muito bom de ver isso aqui. Ivan o Terrível. Ivan o Terrível foi o primeiro czar da Rússia e o líder do Império Russo, que expandiu o território russo para o leste e o sul. Ele é considerado um dos maiores monarcas mais cruéis e tirânicos da história, que massacrou milhares de pessoas e que sofria de episódios de loucura e paranoia. Ele foi o responsável pela criação da Oprichnina, uma polícia secreta que aterrorizava a população. Ele também foi um líder religioso e culto, que construiu a Catedral de São Basílio e que escreveu vários livros. Como seria Ivan o Terrível no Ragnarok? Ivan o Terrível poderia ser um lutador sanguinário e insano, que usaria a sua fúria e a sua violência para aterrorizar e aniquilar os deuses. Ele também poderia usar sua habilidade com a espada e o machado, e o seu comando sobre os seus cosacos e os seus canhões. Ele poderia enfrentar um deus relacionado à guerra, à morte ou à loucura, como Hades, Thanatos ou Loki. Ramsés II. Ramsés II foi o faraó do Egito e o líder do Império Novo, que expandiu o território egípcio para o norte e o sul. Ele é considerado um dos maiores construtores e guerreiros da história, que ergueu monumentos como Abu Simbel e o Templo de Luxor, e que lutou contra os hititas na Batalha de Kadesh. Ele também foi um líder divino e longevo, que viveu até os 90 anos e que teve mais de 100 filhos. Haja testosterona nesse cara aqui, né? Pelo amor de Deus. Como seria Ramsés II no Ragnarok? Ramsés II poderia ser um lutador majestoso e imponente, que usaria a sua glória e a sua divindade para impressionar e desafiar os deuses. Ele também poderia usar sua habilidade com o arco e a lança, e o seu comando sobre os seus carros e os seus cavalos. Também poderia colocar seus 100 filhos aí na batalha, né, meu amigo? Ele poderia enfrentar um deus relacionado à guerra, à construção, uma realeza, como Ares, Hefesto ou Osíris. Ricardo I. Ricardo I foi o rei da Inglaterra e o líder da Terceira Cruzada, que tentou reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. Ele é considerado um dos maiores guerreiros e cavaleiros da história, que ficou conhecido como Ricardo, Coração de Leão, pela sua bravura e generosidade. Ele também foi um líder controverso e conflitoso, que enfrentou seu pai, Henrique II, e o seu irmão, João Sem Terra, pelo trono inglês. Como seria Ricardo I no Ragnarok? Ricardo I poderia ser um lutador valente e honrado, que usaria a sua fé e a sua coragem para combater os deuses. Ele também poderia usar sua habilidade com a espada e a lança, e o seu comando sobre os seus cruzados e os seus leões. Ele poderia enfrentar um deus relacionado à guerra, à coragem, com a lealdade, como Marte, Hércules ou Baldur. Mas me digam aí, qual dessas figuras que eu citei aqui vocês mais gostariam de ver na batalha? Vocês preferiram ver algum deles no lugar do Kim? Ou acham que ele foi a melhor escolha que poderia ter acontecido? Bem, eu já acho que não, né? Mas isso eu explicarei em um vídeo futuro que eu tô preparando.
Mas já me digam aí, quem mais poderia estar nessa lista? E se vocês quiserem, eu faço mais uma parte 2, 3. Tem muitos personagens aqui insanos, tá bom, cara? Então, é isso aí. Por hoje é só. Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço pra vocês. Muito obrigado por toda a ajuda, por todo o apoio. Que Deus os abençoe. E fui!